Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem, jovens? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, a sua universidade, sua faculdade, os seus cursos, as suas provas, que Deus te abençoe sempre. Hoje nós falaremos sobre a quinta lição, que é o caráter da pregação de Paulo. Porém, antes, eu já lhe convido a dar o seu like, a se inscrever no canal e, ao final da lição, se você achar interessante, compartilhe com mais alguém. E vem comigo, e essa lição vai ser uma bênção, vai ser de grande proveito para a sua vida ministerial. A palavra do Senhor, então, vai dizer para nós aqui no texto do dia: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Palavra que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos, dizendo: gente, eu quando preguei a palavra para vocês, eu não fui em sabedoria humana, haja vista que sabedoria ele tinha muito. E o lugar que a igreja estava estabelecida era um local onde a cultura grega era predominante, né? Tinha tudo ali de sábios, de sabedoria, de informação, de grandes homens, de grandes pensadores desta época. E Paulo vai dizer: não, eu não fui com sabedoria humana, mas eu me preocupei em apresentar a vocês o poder de Deus. A síntese vai dizer assim desse texto, ou da nossa lição: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho de oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Olha só, o nosso comentarista, ele vai dizer que o poder da pregação não está naquilo que eu aprendo numa cadeira acadêmica de uma faculdade, de uma academia, não. O Evangelho é diferente por isso, porque quem prega, quem ensina, quem louva, quem faz a obra, tem que entender que ele é dependente única e exclusivamente do Espírito Santo. É claro que ter o conhecimento é bom. Nós buscarmos o conhecimento via a faculdade, seminário, enfim, é muito bom, queridos. Mas a verdadeira sabedoria vem de Deus, vem pelo Espírito Santo. Principalmente para nós que somos pregadores do Evangelho. Podemos ter vasto conhecimento, mas ter o Espírito Santo como principal para nos ensinar como nós devemos transmitir essa mensagem. Essa nossa lição, ela tem um objetivo que é saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus, mostrar que a confiança de Paulo não estava em seu intelecto, que tinha muito intelecto, ele era um homem formidável em sabedoria, e refletir a respeito do que precisamos saber para recebermos a nossa salvação. O nosso texto bíblico está na carta de Paulo aos 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 13. Não vou ler todos esses versículos para ganharmos o tempo. Diz assim o primeiro: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Essa ideia de sublimidade são palavras, lindas, maravilhosas, que alguém vai olhar e vai dizer assim: oh, que homem, grande sabedoria. Ele vai dizer que não, ele não foi nessa demonstração. E ele fala: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. Paulo, então, ele vai começar falando aos irmãos que o foco da sua mensagem era o Calvário, era a cruz de Cristo, era o foco da sua mensagem. A nossa introdução diz assim: nesta lição veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Ele não usava de sublimidade de palavras ou de sabedoria humana.
Seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória. Ah, irmão, ter oratória é muito bom, saber se comunicar é muito bom. Mas diante do Senhor, a oratória boa mas ela tem que estar cheia de Deus, cheia da presença do Senhor, para que a palavra toque o coração daqueles que estão necessitados. Eu ouvi uma mensagem uma vez de alguém falando que um jovem numa faculdade, ele citou o Salmos 23, e ao citar o Salmo 23 com aquela condição de conhecimento, de saber se expressar, saber falar perfeitamente, no final todos bateram palmas, ovacionando aquele jovem com aquela leitura espetacular. Mas, no mesmo dia, ou poucos minutos depois, chamaram um senhor, chamaram um irmão da igreja para citar o mesmo Salmos 23. E ao final dessa citação do Salmos 23, não teve bateção de palmas. Mas sabe o que teve? Teve choro. Porque eles viram algo diferente. Eles não aplaudiram o homem que estava falando, mas eles foram constrangidos pelo Senhor e sentiram a presença do Senhor. Então a sabedoria, ela é boa. Aprender é bom, mas não deve ser tudo na nossa vida. O conhecimento é muito bom, mas não podemos abrir mão da graça. Constataremos que mesmo caluniado e ofendido pelos sábios da igreja de Corinto, ele não usou suas habilidades humanas para se defender ou vangloriar, mas se ocupou em apresentar a mensagem simples e genuína do Evangelho de Cristo. Paulo vai falar a Timóteo, né? Paulo vai estar assim falando, né, de uma necessidade da gente ter uma família que nos ensine a palavra, que nos ensine as coisas boas de Deus. Paulo teve também pelos seus pais uma boa educação. Paulo, ele vai aprender as coisas de Deus e com certeza vai ser bênção. Só que chega um momento que ele vai abrir mão dos seus conhecimentos, porque agora ele está aprendendo com o próprio Senhor Jesus. Então pense nisso. Vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender com o Espírito Santo, vamos aprender com o Pai. E a nossa vida só vai crescer na presença do Senhor. Nós vamos falar sobre Paulo, era capacitado e chamado por Deus. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto e tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Vamos lá no primeiro tópico. Vamos falar sobre a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Também a formação educacional e ministerial de Paulo. E também, no 3, a autoridade do apóstolo. Vamos lá. A formação religiosa de Paulo no judaísmo. Como todo judeu, ele recebeu uma educação familiar e também na sinagoga. Ele era uma criança que, juntamente com seus pais, frequentava a sinagoga, estudando algumas disciplinas seculares, além do Pentateuco, o livro da lei de Moisés. Aprendeu o hebraico e certamente o aramaico. E aqui, o comentarista de propósito não fala que ele aprendeu o grego, porque no segundo subtópico ele vai falar sobre isso. Então ele aprendeu hebraico, aramaico e o grego. Então ele foi um homem que falava diversas línguas, e isso fora as demais línguas que, por certo, outras ainda ele conhecia. Provavelmente entre o final de sua adolescência e o início da sua juventude, ele teve todo esse conhecimento. Paulo foi de Tarso a Jerusalém para ser instruído por quem? Pelo mestre fariseu daquela época. Nada mais, nada menos de quem? O grande Gamaliel. Um homem de uma sabedoria elevadíssima. Com ele, então, ele vai aprender as coisas de Deus, da lei de Deus. E ele vai aprender e trazer para si e aplicar por meio de sua vida. Gamaliel
ele foi membro do Sinédrio e um dos rabinos mais respeitados em sua geração, né? Lá em Jerusalém. Seria como hoje nós dizermos, né? Hoje em memória, se alguém falasse, olha, quem foi teu mestre? O meu mestre foi o pastor Antônio Gilberto. Ô, meu querido, que coisa maravilhosa. Seria como falar, olha, quem foi o teu instrutor? O meu foi Gamaliel. Então, a pessoa logo tirava nota 10, né? Alguém ia dizer, realmente esse aí é um sábio. Para estudar com quem estudou, ele é um sábio. Então, Paulo vai aprender, e vale ressaltar que nessa época ele era Saulo, né? Ele vai aprender com o que tinha de melhor naquela época. A sua religiosidade e o rigor do cumprimento da lei transformaram em perseguidor dos seguidores de Cristo, entendendo que estava fazendo a vontade de Deus. Paulo, ele vai perseguir os crentes porque ele julgava estar fazendo aquilo que era o correto, aquilo que era o certo. Mas nós vamos ver que ele, dentro da sua religião, ele estava equivocado quanto àqueles acontecimentos. Mas ele ainda assim, ele vai perseguir, vai consentir na morte dos irmãos, e quando ele encontra-se com Jesus encontra-se com ele estava indo com autorização para perseguir os crentes na estrada de Damasco. Quando ele tem um encontro fantástico com o Senhor Jesus. Ali teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer. Ele pensava que conhecia Deus, mas era um perseguidor, mas agora não. Ele vai deixar de ser perseguidor para ser um perseguido por causa da mensagem do Evangelho. No nosso segundo subtópico, nós vamos falar sobre a formação educacional e ministerial de Paulo. Como judeu da diáspora, ou seja, judeu que na época precisou ser disperso da sua terra natal por causa da perseguição, ele também recebeu uma educação helenista, ou seja, educação essa ligada às tradições gregas. Por isso que o comentarista não citou acima que ele falava o grego. Então, quando ele vai sendo disperso sobre a terra, juntamente com seus pais, ele então vai receber também uma educação grega, uma educação helenista. Grega. Tarso era uma cidade importante, tinha uma das 3 maiores universidades do mundo da época. E Paulo vai estudar numa dessas faculdades, com certeza. Dela saíram vários filósofos e manteve a tradição da retórica até o século II depois de Cristo. Eram homens inteligentíssimos porque estava em um grande centro da época. Mas o que nos interessa não é só saber a questão educacional de Paulo, mas e a parte ministerial da vida dele, como era? Quanto à sua formação ministerial, após sua conversão no caminho para Damasco, ele se dirigiu à Arábia. Em seguida, retornou para Damasco e ficou nessa cidade por 3 anos. Nessa cidade, quando ele fica por 3 anos, ele vai receber instruções do Senhor Jesus, informações do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai orientá-lo, vai tratar com ele, vai prepará-lo para uma grande obra. Depois disso, ele sobe a Jerusalém e fica ali um período de 15 dias com o irmão Pedro e com o Tiago. Aqui, o Tiago é o meio-irmão do Senhor, né? Que ele se converte a Cristo e ele vai ser o pastor da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo não era, aqui ele já era apóstolo, e ele não era um aventureiro. Ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades do ministério. Ou seja, amados irmãos, Paulo não chegou no ministério de paraquedas, não. Paulo chegou no ministério apostólico porque ele teve um chamado de Deus,
quem tem um chamado de Deus, vai viver esse chamado com integridade, com sabedoria. É muito importante isso. Então a sua formação foi muito importante, passo a passo, conhecendo a igreja, a história da igreja, a estrutura da igreja. E ele então vai ser esse grande homem que, por ele, pelo seu trabalho que nós temos hoje, escritos maravilhosos, principalmente nas cartas que ele enviou às igrejas. A autoridade do apóstolo. Quando escreveu aos Gálatas, Paulo afirmou que, ao ser chamado, a exemplo dos outros profetas do Antigo Testamento, se deu conta que ele ainda estava no ventre de sua mãe. Ele entende que ele, quando foi chamado, ele estava ainda no ventre da sua mãe. Ele sabe que lá, embora ele tenha feito tantas coisas, mas ele sabia que o seu chamado já havia acontecido na eternidade, para ser um grande homem que iria glorificar o Senhor sobre a face da terra. Isso não quer dizer que o apóstolo sabia desde o início que o seu chamado seria com os gentios, mas ele coloca aqui, ele vai entender por quê? Por causa da presciência divina. O Senhor, na sua presciência, já tinha estabelecido que Paulo seria esse grande homem, esse grande evangelizador, esse que iria fazer a diferença aonde ele estivesse pregando a palavra. Paulo assevera que entendeu o seu chamado quando o Senhor revelou a ele o seu próprio filho, Jesus. Dessa forma, ele argumentava que não fora chamado pelos apóstolos, mas pessoalmente pelo Senhor Jesus ressurreto, defendendo assim a legitimidade do seu apostolado. Paulo vai dizer que aprendeu com o próprio Senhor. Ele vai dizer, inclusive na ceia, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Ele recebeu do Senhor. O Senhor lhe instruiu. No nosso segundo tópico vai dizer assim: a confiança de Paulo não estava em seu intelecto ou na sua sabedoria humana, naquilo que ele havia aprendido junto aos pés de Gamaliel ou em uma daquelas universidades da época lá em Tarso. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Diz assim: o apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao Evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Viu só? Sofrimento e decepção ajuda a pessoa a crescer espiritualmente. Que é bom, não é não, mas que ajuda, ajuda. Então Paulo vai crescer devido a acontecimento que ele tinha presenciado, situações que ele tinha presenciado. Paulo passou por uma transformação de vida, de caráter e de pensamento, depois de um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele não se envergonhava do evangelho e não se deixava bater diante das perseguições e sofrimentos. A sua entrega ao evangelho, o modo como ele teve um encontro com Jesus, iria mudar drasticamente o seu caráter, o seu jeito de viver, porque o Senhor iria agir na vida dele de forma extraordinária. Com toda a sua experiência intelectual e ministerial, o apóstolo gentio reconhecia a sua dependência de Deus. Ele buscava com humildade glorificar o nome do Senhor em todas as áreas de sua vida. Mesmo tendo um vasto conhecimento intelectual, tinha aprendido com o próprio Senhor, mas ainda assim era humilde. Tinha a humildade como marca registrada em seu ministério apostólico. No 2 diz assim: Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Diz, no capítulo 2, Paulo continua no mesmo tom fraterno com seus leitores e mais uma vez os chama de irmãos. Ele faz seus destinatários lembrarem juntamente com ele da última vez que esteve presente com os irmãos. Então Paulo ele vai continuar de uma forma humilde conversando com aqueles amados irmãos. A fé dos ouvintes
não deveria ser construída sobre o alicerce de sabedoria ou poder de homem, mas sobre a sabedoria e o poder de Deus. Paulo vai se preocupar em dizer para eles que ele não foi em sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Senhor. Ei, como você está pregando a palavra? Como você está ensinando a palavra? Só com seus conhecimentos? Ou você está permitindo que o Espírito Santo atue de forma poderosa na sua vida? Pense nisso e avance, porque o Senhor tem coisa boa para a sua vida, sua casa, sua família e seu ministério. Estes gostam de chamar a atenção para si e demonstram o conhecimento que não têm. Sabe? Tem pessoas que pensam ser e não são. Pensam ter, mas não têm. E aqueles que de fato têm são humildes. É o exemplo maior aqui de Paulo, que poderia, entre aspas, tirar onda, bater no peito falando que era, mas não era humilde. E às vezes a gente se depara com pessoas que não aprendeu praticamente nada ainda na Bíblia e já quer ser doutor. Seja servo que é melhor. Seja servo, porque sempre tem lugar para o servo. Para o doutor às vezes não tem, né? Mas para o servo sempre tem um lugar reservado diante do Senhor nosso Deus. No 3 diz assim: Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. A cultura grega era influente na igreja de Corinto. Para os gregos, a busca pela sabedoria somente era possível com muita investigação, averiguação e questionamento a respeito da verdade. Algo que não era para qualquer um, mas sim para a elite daquela época, para a elite grega. Ou seja, para alguém falar, tem que ter um conhecimento, senão nós não daremos crédito à sua voz. Se não for alguém da elite, alguém que tenha um vasto conhecimento, para nós não tem vez. Aí Paulo vai bater de frente com aquela cultura que ele já conhecia, mas ele vai bater de frente por quê? Porque ele está preocupado em anunciar a Cristo e não anunciar a vontade de um homem. Não anunciar o pensamento de um homem, mas anunciar a vontade do Senhor nosso Deus. Paulo conhecia bem a cultura grega, mas depois da sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria. Quem tem em Cristo sua maior revelação? A maior fonte de sabedoria é quem? Cristo. Cristo é a maior fonte. Quem tem a maior fonte de sabedoria do mundo é Cristo. E ele quer compartilhar dessa sabedoria com o ser humano. Como um sábio grego poderia aceitar isso? O homem que foi condenado como criminoso, Jesus foi condenado como criminoso, teve a morte mais humilhante. E agora, se é a expressão exata de Deus, sim, passou por tudo, foi envergonhado, humilhado, maltratado, desprezado, mas era Deus ali na cruz do Calvário. Era Deus ali na cruz, encarnado em um homem, morrendo pelos meus e pelos teus pecados. Era esse. Ah, mas é difícil de aceitar? Se quiser salvação, precisa aceitá-lo. Senão, não tem salvação. Salvação só por meio dele. Só por meio dessa linda mensagem. 3. Tudo que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Não, todos têm acesso a essa mensagem. Todos têm acesso à Bíblia Sagrada. E agora tem Bíblia Sagrada de tudo quanto é tipo, smartphone, computador, enfim. Todos têm acesso a esta mensagem poderosa. Não é como tem algumas religiões que elas são cheias de segredo, né?
que a pessoa não pode chegar lá, não pode. O cristianismo não. A mensagem de Cristo não todos podem receber esta palavra. Ela é desvendada para todos nós. Todos podem ter acesso a essa mensagem. No entanto, nem todas as pessoas conseguem compreender o processo de encarnação e ressurreição de Jesus, que garante a nossa salvação e justificação. Essa era a situação dos sábios gregos. Tinha uma vasta sabedoria, mas a sua mente não deixava receber essa mensagem. Como pode um homem desse ser preso, ser morto, ser crucificado, ser torturado? Como esse homem vai justificar a gente? Mas essa era a mensagem. Era assim que eles precisavam receber a mensagem de Cristo. Assim, só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. Ou seja, só o Senhor pode dar ao homem um novo coração. Um novo coração voltado para o entendimento da palavra do Senhor, nosso Deus. No nosso segundo subtópico diz: disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que recebem o Espírito do mundo, do outro os que recebem o Espírito Santo, que vem de Deus. O Espírito do mundo é o sistema organizado com toda a base na injustiça e corrupção. Esse era o modelo do Império Romano, com suas ramificações no patronato e na elite da sociedade grega. Quem recebe esse Espírito não se submete a ser conduzido pelo Espírito Santo, pois teria que abrir mão, abdicar dos prazeres desfrutados sem medida e ter uma disciplina ética moral. A paixão e a concupiscência do ser humano o impedem de receber o Espírito de Deus. Então, amados irmãos, a ideia do império era voltada para a prática pecaminosa, para o erro, a questão do culto ao corpo, aos deuses, às religiões. Esse era o espírito que atuava, o espírito que atuava no meio daquelas pessoas. Só que para vir para o evangelho, eles teriam que abrir mão dos seus próprios sentimentos, desejos, pensamentos e submeter-se à vontade do Espírito Santo. Só que as pessoas não querem, né? Se submeter à vontade do Espírito Santo. Mas para aprender é preciso ter disposição e vontade para se submeter ao mestre que ensina. E quem quer nos ensinar, quem é? O Espírito Santo de Deus. Então eu preciso me submeter à vontade dele, para que eu conheça o que ele quer realizar na minha vida e através da minha vida. No terceiro subtópico diz: o salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais, com base na sabedoria humana, e consideravam os demais como crianças espirituais. Ou seja, os que estudaram se julgavam superiores espirituais em relação àqueles que não tinham cursado o mesmo estudo que eles fizeram, feito o mesmo estudo que eles fizeram. Então eles se julgavam superiores por estarem entre eles em um nível superior. Só que na igreja do Senhor não tem nível superior. Todos nós somos iguais. Todos nós somos servos. Todos nós somos dependentes do Senhor. E só Ele que pode, de uma forma linda, agir nas nossas vidas. O apóstolo rebate esses membros dizendo que se eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e a consideravam loucura, então, na realidade, eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Se alguém acha loucura acreditar que Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, não quer acreditar, então eles não conseguirão ser salvos. Por quê? Estão abrindo mão da mensagem de revelação da Bíblia, que traz Cristo como tema principal.
Se eu não acredito na mensagem do Calvário, eu não conseguirei acreditar que há um Deus no céu que age, que opera, que faz o sobrenatural acontecer. Então eu tenho que ter esse entendimento. Diz ainda, assim, quem é um cristão maduro vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Precisamos, você que já tem um conhecimento espiritual, já recebeu o Senhor Jesus, já recebeu o Espírito Santo, já conhece a palavra do Pai, então deixe o Senhor e o Espírito Santo agir na tua vida. Porque só assim nós conseguiremos ter a mente de Cristo. Se nós conhecermos Ele, poderemos ter a mente dele. Se nós não o conhecemos, como vamos pensar como ele pensou? Como vamos agir como ele agiu, se nós não o conhecemos? Vamos conhecer o Senhor e teremos uma vida cristã vitoriosa para a glória do Senhor nosso Deus. Você tem a mente de Cristo? Seus pensamentos são puros, santos? Pense nisso. O homem que tem a mente carnal jamais vai conseguir entender as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo de Deus nos faz com que venhamos entender os ensinamentos divinos. Só o Espírito Santo é capaz de nos ensinar o caminho nas Escrituras. Só Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Concluindo, amados, o apóstolo teve sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades da sua época, Tarsus e Jerusalém. Os melhores mestres, incluindo sua formação religiosa, aos pés do principal rabino do judaísmo, Gamaliel, ele não se vangloriava disso, mas de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo. Essa experiência, com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, que ele anunciava. Precisava conhecer ao Senhor para anunciar essa mensagem. E hoje não é diferente. Hoje eu preciso conhecer o Senhor para anunciar essa mensagem. Senão a minha mensagem também vai ser gelada, fria, sem a presença de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê condição para nós aprendermos a sua palavra. E vamos fazer igual Paulo. Não vamos pregar ostentando ser melhor do que alguém, mas sempre nos colocando no nosso lugar de servo que ama o seu Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda aos amados irmãos e irmãs, aos jovens, a você que está estudando esse trimestre, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Na sexta lição, falaremos sobre a imaturidade espiritual dos coríntios. Que Deus te abençoe. Acredito que vai ser também uma lição muito importante para as nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente domingo de paz na presença do Todo-Poderoso. Amém.